Todos bem? Mais um encontro do Tiaços. Queria agradecer a presença de todos aqui hoje. A gente vai se aproximando do final do ano. Temos ainda algumas novidades para o Tiaços. E hoje, particularmente aqui, muito felizes em receber George Hogginson. George, é um prazer enorme te receber. Vou fazer primeiro a tua apresentação formal e depois te contar um pouco a história desse convite, de como é que surgiu essa ideia. George Hogginson é analista de data sênior na Sociedade de Chicago de Analistas Jungianos. Ele possui doutorado em filosofia pela Yale University e mestrado em serviço social clínico pela Universidade de Chicago. Ele é ex-presidente do Instituto Jung de Chicago e ex-vice-presidente da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Também atua no conselho editorial do Journal da Analytical Psychology. Seu livro Jung's Struggle with Freud continua sendo uma fonte importante sobre as primeiras controvérsias no movimento psicanalítico. E nos últimos 20 anos, o Dr. Hogginson tem sido um ativo participante nas discussões sobre a teoria dos arquétipos, além de outras questões teóricas em psicologia analítica. George, um prazer tê-lo aqui. Nós já tínhamos lido vários textos. Thank you for having me. I'm very happy to be here. Bom, que bom, bom te ter aqui. Obrigada por me receber. Estou feliz por estar aqui. Nós já tínhamos lido vários textos seus no Journal, mas eu queria especificar dois textos que eu li sobre você, dois textos teus, que me levaram a fazer o convite para você vir falar aqui. Um é um texto seu que está nesse livro, Jung de Filosofia, que é um texto sobre o debate sobre a questão do arquétipo, que eu acho que é um texto fundamental, primoroso, e que tem muito a ser discutido nele. E um outro texto. Okay. Peraí. Que está no Jung para os nossos tempos, que é o caso Schreber e a origem do livro vermelho. Nós, aqui no Brasil, estávamos terminando um seminário de 2 anos sobre o caso Schreber, estudando paranoia. Então, quando nós lemos o seu texto, nós achamos que seria uma oportunidade excepcional de juntar teoria do arquétipo, caso Schreber e livro vermelho. Nós fizemos o convite, você muito gentilmente aceitou. Por favor, sinta-se à vontade. É um trabalho meio pretensioso, né? Meio audacioso. Mas... I have to do one thing first. Eu precisaria fazer uma primeira coisa, que seria dizer olá para minha querida amiga Denise, que está aqui. Denise e eu nos encontramos em 2001, quando ela participou de um debate comigo e Anthony Stevens sobre a natureza dos arquétipos no Congresso Nacional de Cambridge. Se vocês quiserem falar sobre o material arquetípico, eu e Denise, nós falamos muito sobre essa questão. Realmente foi uma ocasião memorável, não é mesmo, Denise? Foi maravilhoso que você tenha aceitado o convite do Marcos. Muito obrigada. Realmente um prazer revê-la. Também estivemos em Moscou e também participamos de uma apresentação. E também quando eu ainda estava trabalhando no comitê executivo da IAP. Bom, através da apresentação do Marcos, o modo como ele enquadrou, né, sobre o artigo dos arquétipos e também o artigo sobre o caso Schreber, eu vou falar um pouquinho, né, como eu estava falando antes de vocês entrarem. Eu, na verdade, não quero entrar em muitos detalhes sobre toda a minha formação, mas talvez seja um pouco útil.
Eu tenho trabalhado como um clínico, psicólogo clínico, com mais de 30 anos, e eu fiz a minha treinamento analítico na Universidade de Chicago, terminei em 1990. Meu treinamento em psicologia analítica eu terminei em 98. Eu comecei a trabalhar, estudar Jung em 1975, quando eu estava na universidade, no departamento de filosofia. Então, o meu livro, Jung and Freud, que na verdade é uma versão revisada da minha tese de doutorado, foi publicado em 1983 pela primeira vez. E esse trabalho tem a ver com o que eu via sobre as dinâmicas de Jung e Freud, que na época eu senti, ainda sinto, tem sido pouco compreendido. As pessoas que escrevem sobre a história da psicanálise naquele período, nos anos 70 e até antes. Eu estava, na verdade, observando alguns trabalhos mais recentes sobre Freud e algumas mal entendidos sobre o que exatamente aconteceu entre Freud e Jung. O caso Schreber, eu, na verdade, abordei esse caso nesse meu primeiro trabalho e tinha também um número de outras questões que eu identificava como particularmente críticas para o debate entre Freud e Jung, através das relações entre eles. Então, eu desenvolvi o trabalho sobre esse caso e alguns anos atrás eu decidi, vocês talvez saibam, que eu escrevi alguns dos meus artigos nos últimos 10 anos sobre arquétipos. E muito do que eu fiz tem uma qualidade formal e, de certa forma, em algumas instâncias, uma qualidade. Mas, na verdade, eu nunca fui interessado no histórico desse material. Quando o Livro Vermelho foi, então, lançado em 2009, Tom Kirsch, em São Francisco, ele me contactou para trabalhar com ele para organizar a primeira conferência sobre o Livro Vermelho, que aconteceu em São Francisco, em julho de 2010. Depois, todos os relatórios e todas as palestras desse encontro foram publicadas em 2013. E, para esse evento, eu escrevi um artigo que eu me refiro, no meu artigo sobre o Schreber e também aqui na minha apresentação que eu vou fazer para vocês. Então, eu me ative a essa questão do medievalismo, Jung, e que estava expresso no caso Schreber, em particular. Então, eu levanto algumas dessas questões históricas, desses conflitos entre Freud e Jung. Depois, eu avancei com o caso Schreber relacionado ao Livro Vermelho, e depois eu voltei para observar o caso Schreber, que para mim era muito interessante, fascinante. Acabei fazendo 2 seminários no material de Schreber. Então, eu estava de novo nesse material, vendo as características particulares do debate envolvendo a interpretação da psicose. Isto é, um dos primeiros pontos de conflito que eles tiveram, como eu falo, no meu artigo mais completo. Isso realmente já é demonstrado através das trocas das cartas, das correspondências entre os dois, e se desenvolveu ao longo do tempo em que eles começaram a trabalhar juntos, mas começou a ficar cada vez mais intenso enquanto eles tentavam negociar essa relação entre a psicanálise freudiana e as ideias emergentes de Jung sobre a natureza da psique. Então, esse artigo sobre o Schreber é um pouco especulativo da minha parte. Eu, de certa forma, forço algumas fronteiras e tento entender how this debate yields the Red Book.
And we can come back to De certa that. forma, origina o livro vermelho. Então, uma das coisas que começa a ficar evidente sobre o livro vermelho, né, as pessoas que estão escrevendo sobre o livro vermelho, é que ele, na verdade, está se tornando quase que uma amostra. Vários leitores estão interpretando diferentes coisas. Por exemplo, Liz Green, um analista britânico, que também é um praticante de astrologia, escreveu 2 livros recentemente, onde ela, de certa forma, segue o interesse de Jung ao longo da história e nos revela que Jung estava profundamente envolvido com a astrologia. E também ela fala sobre o livro vermelho como um texto astrológico. Outras pessoas leem o livro vermelho em diferentes perspectivas. Então, o livro vermelho, de certa forma, se torna, né, um modelo para diferentes interpretações. Então, eu acabei mergulhando nesse material. Talvez não seja a última palavra que eu possa dizer sobre o assunto que envolve o caso Schreber, mas, de certa forma, é um terreno mais substancial que eu criei para investigar esse fenômeno que está em jogo nesse debate entre Jung e Freud. Então, se vocês lerem meu artigo, isto é o artigo Schreber, que está na coleção de Merenstein, desse livro, então, acho que o que eu vou fazer é, de alguma forma, levantar algumas outras ideias, algumas coisas que eu tenho pensado mais recentemente, né, sobre esse artigo. Uma das coisas, por exemplo, eu não diria que eu estou profundamente focado nesse momento, mas que estou realmente sempre mais interessado, são os modos em que Lacan, por exemplo, interpreta o caso Schreber e como se isso se relaciona, quer dizer, isto é, eu acho que nos leva até o debate entre Jung e Freud. Então, eu estou observando essas questões e alguns outros materiais que eu acho que me interessam particularmente, especialmente em torno da filosofia com Paul Lacan. Também algumas outras questões sobre a questão da alma. Tem também um artigo bem breve, né, que na verdade eu reduzi aqui para minha apresentação, que ficou assim com umas 6 páginas, e mais uma vez eu digo que se refere a esse artigo sobre o caso Schreber que foi publicado. E também algumas outras ideias que eu tenho desenvolvido. Depois eu vou estar completamente aberta às questões, discussões, seja com relação ao material dos arquétipos, ou esse artigo que o Marcos mencionou, ou qualquer outro trabalho sobre os arquétipos. Eu vou ficar muito feliz em falar sobre isso e também muito feliz em falar sobre o material do caso Schreber, particularmente como pertencente a toda essa estrutura de debate entre Jung e Freud. Então, eu vou começar. Bom, eu vou pular o primeiro parágrafo. E, basicamente, agradecendo pelo convite, eu já fiz isso. E realmente continuo agradecido. Obrigada. Agora eu vou começar. Bom, eu quero começar com alguns comentários formais que eu espero que sirvam de cenário para uma conversa. O título da minha apresentação é Reflexões Adicionais sobre o caso Schreber e o Medievalismo de Jung. Em minha resposta ao pedido de Marcos por um título, também incluí a seguinte passagem de Jung do livro vermelho, citando Jung. Devo recuperar um pedaço da Idade Média dentro de mim. Terminamos apenas a Idade Média de outros. Devo começar bem cedo, naquele período em que os eremitas morreram. Fim da citação. Esta é uma passagem do livro vermelho que abordei em outro lugar, particularmente em um artigo que apresentei na minha primeira conferência sobre o livro vermelho em 2009,
organizada em São Francisco por Tom Kirsch. O título daquele artigo era outra passagem do Livro Vermelho. Entre aspas, a riqueza da alma existe nas imagens, fecha aspas. Vou citar uma parte desse artigo na conclusão desta apresentação. Meu interesse pela questão do medieval em Jung repousa em uma questão que está em minha mente desde muito antes do lançamento do Livro Vermelho. Por que Jung escolheu o termo arquétipo para definir um elemento tão fundamental de seu sistema? A questão surge porque o termo tem uma história extraordinariamente longa e complexa e desempenhou um papel crítico na codificação do lugar de uma certa classe de imagem, o ícone, como distinto do ídolo na história do cristianismo. Embora o termo seja frequentemente comparado a outros termos na história da filosofia, voltando às ideias de Platão, mas também inclui as categorias de compreensão de Kant e uma variedade de outros pressupostos paralelos. Nenhum deles é adequado, parece-me, ao significado associado dentro da tradição ao arquétipo como ele foi implantado, particularmente na Idade Média. Eu retornarei a esse assunto. Outra questão de fundo que nos trará mais perto do caso Schreber é a atenção dada ao medieval, à Idade Média, por um grupo de escritores focados nos desenvolvimentos da filosofia e da psicanálise, particularmente no contexto francês, mas também com elementos da filosofia alemã, notavelmente em Heidegger. Uma rápida olhada em alguns títulos para ilustrar o ponto. Em 2005, Bruce Hossinger, da Universidade de Virgínia, publicou um panorama da influência do medieval nos teóricos franceses, começando com Bataille, mas passando por Lacan, Derrida, Bourdieu e Barthes, intitulado The Pre-Modern Condition, a condição pré-moderna, em uma peça de Lyotard, The Postmodern Condition, a condição pós-moderna. Erin Labe, uma das autoras do artigo citado em meu artigo anterior sobre Schreber, tem um estudo extenso, o medievalismo de Lacan, que detalha mais o interesse de Lacan e o uso de materiais medievais. O volume que citei no artigo de Schreber, A Legitimidade das Idades Médias, editado por Andrew Cole e D. Vance Smith com o pós-fácil do teórico Frederick Jameson, tem o subtítulo Sobre a História Não Escrita da Teoria. Mais uma vez, o título deste livro é uma referência irônica ao estudo monumental do filósofo Hans Blumenberg, A Legitimidade da Idade Moderna, que argumenta contra a ideia de que a modernidade emerge de uma secularização de categorias medievais e é antes distintamente diferente, marcada pela emergência de um novo sentido autodeterminado da pessoa. O argumento de Erin Labie e Michael Wilbel, em seu artigo Nunca Fomos Schreber, Paranoia Medieval e Moderno, segue essa fórmula. Schreber está preso em um mundo moderno que não entende que a problemática apresentada por seu sistema delirante psicótico é, na verdade, um problema medieval. Comentando Schreber, através de uma lente Foucaultiana, eles escrevem, e eu estou fazendo essa citação deles. A certeza de Schreber sobre as raízes profundas da espiritualidade na comunicação divina exige um retorno à mistura de força heróica e inocência que Foucault caracteriza como pontos de partida para a modernidade. O juiz Schreber, como Lancelot moderno, fez exatamente o oposto do que Hans Blumenberg considerava característico da cultura moderna, ou seja, preencher as formas espirituais tradicionais com um conteúdo secular moderno. Ele transmitiu a Weltanschauung, visão de mundo moderna, um conteúdo religioso tradicional, notavelmente consistente com a teoria e prática estéticas medievais, conforme realizado, por exemplo, nos objetivos místicos da arquitetura gótica. A catedral gótica, como a de Saint-Denis, incorporou uma visão neoplatônica baseada em analogias entre a metafísica dionisíaca de raios de luz e a luminosidade gótica. Dentro da visão gótica de Schreber, os raios, as almas,
pelas quais ele se sentia conectado ao divino, eram prova do milagroso poder criativo de Deus que é dirigido à Terra. Sua evidência de apoio reflete a intimidade comum ao místico. O fato de que o Sol, durante anos, falou comigo em palavras humanas e, portanto, se revela como um ser vivo ou como um órgão de um ser ainda superior por trás delas. Fim da citação. Há, entretanto, um sério problema com a posição de Labia Welber, e está diretamente ligado à visão psicanalítica, ou mais corretamente, freudiana lacaniana, da primazia da linguagem. Em meu trabalho anterior sobre o conflito entre Jung e Freud, identifiquei uma série de pontos teóricos em que eles divergiam, entre os quais o que chamei na época de primazia da palavra sobre a primazia da imagem. Dado o papel central de Lacan nas discussões de teoria que acabo de mencionar, creio que seja apropriado recorrer a ele para uma explicação clara e definitiva dessa distinção, visto que ele também a vê como central para o conflito entre Freud e Jung. E aqui está a citação que eu já coloquei no artigo sobre o caso Schreber. Em Equites, ele escreve: é da maior importância observar, na experiência do outro inconsciente, onde Freud é nosso guia, que a questão não encontra seus contornos nas proliferações protomórficas da imagem, nas intumescências vegetativas ou nos halos animásticos que irradiam das palpitações da vida. Essa é toda a diferença entre a orientação de Freud e a da escola de Jung, que se apega a tais formas. Wandelungen der Libido. Essas formas podem ser trazidas à tona em uma mântica, pois podem ser produzidas usando as técnicas adequadas, promovendo criações imaginárias como devaneios, desenhos, etc., em um local situável. Esse local pode ser visto no véu da miragem narcísica, que é eminentemente adequada para sustentar o que nela se reflete por meio de seu efeito de sedução. Se Freud rejeitou essa mântica, foi no ponto em que ela negligencia a função norteadora de uma articulação significante, que opera a partir de sua lei interna e do material submetido à pobreza que lhe é essencial. Da mesma forma, justamente na medida em que esse estilo de articulação foi mantido, em virtude da palavra freudiana verba, que tal diferença profunda persiste entre as duas escolas. Vou desviar um pouquinho do texto só por um momento aqui. Isso é algo que realmente eu não tenho nenhuma resposta precisa para a minha questão aqui, mas Lacan encontrou Freud em 1954. Então, eu ainda não tenho muitos detalhes ou relatos detalhados sobre que tipo de conversa que eles tiveram naquele tempo. Para a maioria das pessoas, o que normalmente se repete desse encontro entre Lacan e Jung é que Lacan supostamente repetiu muitas vezes nos seminários, etc., que o relato de Jung sobre as observações que Freud fez, quando Freud supostamente observou para Jung, isto é, nós não percebemos, né, que nós estávamos levantando um jogo, isto é, ele tinha um sentido muito inflado sobre o impacto que eles teriam na primeira apresentação deles nos Estados Unidos, na Universidade de Clark, em 1909. Então, tem razões para se acreditar que eles ficou muito desapontado, digamos assim, porque todo o auditório se revoltou, de certa forma, contra as suas apresentações. Mas Lacan realmente gosta muito desse comentário, isto é, que Jung contou para ele que Freud tinha feito. Também, em algum outro local que nós temos também algo que nos dá mais informações sobre o que aconteceu em 1954,
através da minha própria especulação, e é tudo que eu tenho nesse momento, é que em algum ponto desse encontro, muitas coisas aconteceram. Obviamente, Lacan estava familiarizado com os trabalhos de Jung. Eles falaram justamente sobre por que ele não mencionava Jung nos seus primeiros trabalhos sobre a psicose. Mas eu suspeito que em 1954, Lacan ele pode ter visto o Livro Vermelho ou algum material do Livro Vermelho e falou com Jung, conversou com ele sobre como que Jung estava fazendo esse trabalho. De acordo, por exemplo, com alguma mântica, mágica, o procedimento mágico, que estaria muito de acordo com aquilo que tipicamente pensamos como imaginação ativa no trabalho de Jung, e o estado profundamente meditativo com o qual Jung engajou na produção desse livro. Então, eu acho que esse tipo de perspectiva informa o modo como Lacan estava estabelecendo essa distinção, particularmente na linguagem que ele usa. Nós podemos voltar a isso, mas me pareceu que era o que Lacan estava fazendo através da sua própria interpretação desses casos. Podemos voltar para isso mais adiante. Agora vamos voltar aqui. Voltando para o texto. A palavra não apenas tem prioridade sobre a imagem, mas efetivamente arremete ao reino do autoerotismo narcisista. Isso também tem um papel em alguns eventos subsequentes entre Jung e Freud, após o rompimento. Como que isso se liga a Schreber e daí para Jung? No relato de Schreber sobre seu sistema delirante, ele se envolve em um processo que ele se refere a uma pintura. Labie Webel, abordando Schreber do ponto de vista lacaniano, vê esse processo como um mecanismo de defesa para afastar as vozes e sentir que ele está sendo observado o tempo todo. Schreber, de fato, encenou seus delírios, vestindo-se como uma mulher à medida que se convencia cada vez mais de que Deus o estava transformando em mulher para ter relações sexuais e iniciar o repovoamento do mundo, que havia sido destruído no início de seu processo psicótico. Mas, como argumentei em meu livro, Jung's Struggle with Freud, a tendência neurótica de Freud de desmaiar quando confrontado com o que ele experimentou, como desafios edipianos à sua autoridade sobre o inconsciente, foi o movimento da linguagem para a imagem, uma encenação do assassinato do pai. O filósofo Paul Ricoeur, famoso, entre outras coisas, por suas investigações sobre a textualidade da condição humana, isto é, o lado verbal da condição humana, apresenta, no entanto, o que acredito ser uma distinção crítica de origem medieval, que acredito lançar luz sobre essas situações. É um importante ensaio intitulado Manifestação e Proclamação. Ele expõe a possibilidade do aparecimento do sagrado em outras formas que não proclamações ou outros eventos discursivos. Quando ele fala de proclamação, ele fala, por exemplo, das parábolas de Jesus como proclamações, isto é, baseadas no verbal. Precisarei desenvolver esse tema posteriormente, mas eu sugeriria que tanto as representações de Schreber quanto as de Freud são manifestações de fenômenos que estão além ou por trás da gama de formulação discutível textual. Isto é, não é acessível à palavra, mas é acessível através da imagem. É justamente o que Jung fala a partir do inconsciente profundo. Isso nos traz de volta a questão do medieval em Jung. No parágrafo final do rascunho de Liber Secundus, Jung se localiza em relação a um ponto de origem para abordar a imagem.
Devo recuperar um pedaço da Idade Média dentro de mim. Terminamos apenas a Idade Média de outros. Devo começar bem cedo, naquele período em que os eremitas morreram. No início do livro, Jung já havia alertado o leitor sobre a importância do início do período medieval para a compreensão de seu projeto e fornecido uma espécie de guia de onde devemos olhar. Para encontrar sua alma, escreve ele na página 236A, os antigos foram para o deserto. Esta é uma imagem. Os antigos viviam seus símbolos, visto que o mundo ainda não havia se tornado real para eles. Voltando sobre o que eu falei um pouco atrás, sobre Schreber, Freud, atuando as fundações, as bases da própria teoria, corresponde a esse modo bastante interessante, isto é, de entrar para o deserto, estar no deserto como uma imagem por conta da sua relação particular, né, para encontrar a alma. Então, na verdade, temos aí uma atuação, uma manifestação, um fenômeno, e não apenas um discurso, uma descrição. Vamos voltar para o texto. No caso da imagem, um ponto crítico no início da Idade Média é o início do século XVIII, quando Leão III, imperador no Oriente, precipitou a controvérsia iconoclasta. Ao condenar o uso de imagens, Leão deu um passo decisivo na história do cristianismo, que voltaria em várias formas nos próximos 1000 anos ou mais. Desnecessário dizer que Leão tinha fundamentos antigos para proibir o uso de imagens na proibição mosaica de imagens de escultura. Leão procedeu, entretanto, sem consultar o outro ramo da Igreja cristã, na pessoa do Papa Gregório II, para quem as imagens mantiveram um papel útil para a instrução dos analfabetos. Um conflito posterior se seguiu, com a discussão indo e voltando entre iconoclastas e iconófilos, até que o Concílio Ecumênico de Nicéia, em 787, declarou a validade das imagens. Em um importante ensaio, o protótipo e a imagem, a partir desses eventos e suas consequências, o filósofo da religião, Jean-Luc Marion, defende a relação íntima entre o ícone e o que Jung chamaria de arquétipo em si. Aqui eu estou citando Marion. Na imitação ou cópia, quanto mais a imagem derivada é aperfeiçoada, menos ela depende da glória de seu modelo, a tal ponto que a autarquia tangencial da glória inevitavelmente leva à autorreferência de um ídolo. Isto é, o ídolo se torna um objeto de adoração. O ícone, que ao contrário glorifica-se apenas devolvendo toda a glória ao invisível. Então, no Concílio de Nicéia tem essa discussão do ícone como invisível. Eles também se referem ao ícone como se referindo ao arquétipo, para o invisível. A iconoclastia critica a suposta derivação idólatra dos ícones, porque persiste em interpretar segundo a lógica da similitude e da rivalidade mimética, sem jamais suspeitar ou aceitar que os erros, né, o ícone romperam categoricamente com qualquer imitação de um original. Então, o ícone não representa, o ícone apresenta, não no sentido de produzir uma nova presença, como é uma pintura, mas no sentido de tornar presente a santidade do santo. Depois eu vou voltar a essa passagem, porque faz um pouco mais de sentido quando a gente entrar na discussão de Freud e Jung em relação à psicanálise. Você pode ler Freud e também Lacan, por extensão, e todos os seus comentários sobre a distinção entre a palavra e a imagem, como, na verdade, uma demonstração dessa discussão histórica entre a iconoclastia, né? Então, nós estamos voltando também à tradição judia, que está muito interessada
importância da palavra e uma rejeição da imagem, né, dentro da tradição. Por exemplo, dentro do livro de David Bacon, Freud e as contradições do judaísmo e todas essas obras, através de toda a história de Freud e toda a formação judia de Freud, mas Lacan ele já apresenta a ideia de que essa rejeição da imagem tem esse tipo de autoerótica, a qualidade autoerótica e narcisista, que está muito próxima dessas abordagens iconoclastas. Então, aqui, mais uma vez, a gente acaba passando pela discussão dos arquétipos. Se vocês verem a imagem arquetípica, não como uma representação do arquétipo, mas como Marion colocou aqui, não representa, mas sim apresenta o arquétipo, não no sentido de produzir uma nova presença como numa pintura, mas no sentido de tornar presente a santidade, isto é, tornando presente o arquétipo na vida do indivíduo. Então, nós começamos a ver como todos esses elementos se conectam. Então, voltando para o texto. Voltando para a escolha de Jung do termo arquétipo para suas instituições mais profundas sobre a estrutura da psique, eu sugeriria que ele está seguindo muito mais de perto a análise medieval da relação entre a imagem, agora vista como ícone, e que mostra ou torna presente o arquétipo. Concluo, portanto, que em termos de construção de teoria, a psicologia analítica pode, antes de tudo, aprender com a teorização nas fontes que citei, mas não à custa de subordinar Jung a esse modelo. Em vez disso, o medievalismo de Jung deve se tornar um aspecto orientador de nossa compreensão de Jung e um contraponto aos argumentos de Lacan e outros. Bom, esse é o fim da minha apresentação. Bom, agora vou tomar mais um pouquinho de água aqui, se vocês quiserem também, e podemos começar a nossa conversa, ver até onde que a gente vai. Obrigado, Jorge. Vamos seguir a prática das perguntas. Quem quiser fazer as suas questões, coloca o nome no chat, eu chamo e a pessoa faz a pergunta. Jorge, queria começar com... I have to say one thing because I realize it's happening. Eu gostaria de falar só uma coisa. Eu tenho algumas circunstâncias congenitais aqui na minha vida com as minhas mãos, então, se vocês verem minha mão tremendo, por favor, não se preocupe, não tem nenhum problema sério, é uma condição já de muito tempo, não se preocupe. Fique à vontade, por favor. Jorge, eu queria começar com uma pergunta, que é pensar... Você trouxe Lacan, né, que eu acho que é uma referência absolutamente fundamental, e pensar em Lacan é pensar na importância da questão da linguagem. Você acha que... Eu fiquei lembrando do teste de associação de palavras do Jung, que ele começa, de alguma maneira, pela via da linguagem, pela questão da linguagem lá no teste, né? Você acha que é possível, de alguma maneira, produzir uma teoria da linguagem ou encontrar uma teoria da linguagem dentro do Jung, dentro do projeto junguiano? Ou essa é uma questão que se tornou secundária? Ela não é primordial? Qual é a tua opinião? Well, I haven't gotten as deeply into Lacan's reading. Eu não me aprofundei muito nas leituras de Lacan sobre o caso Schreber e nas interpretações de Lacan. Bom, uma coisa que eu posso falar sobre Lacan, e depois eu posso voltar para a questão da linguagem em Jung. O que me realmente impressiona em Lacan, se vocês verem o meu artigo sobre Schreber, onde eu aponto
Isso é a crítica de Jung ao artigo de Freud sobre paranoia, onde ele basicamente diz: você sabe, isto é, argumentando sobre o problema da psicose, ali, a partir do início, bem no início, onde Jung diz: eu não acho que você possa relatar, né, a partir de uma variedade de fenômenos, e essas variações da psicose. Quando você fala da paranoia no seu artigo, está bastante em conflito. É um esforço muito grande, mas você não resolve o problema da psicose. E você sabe que você não está resolvendo, porque efetivamente não é possível resolver esse problema. Outro comentário é que a abordagem de Lacan sobre essa questão é que me parece que ele volta para essa questão e começa, faz esse argumento, isto é, agora ele apresenta no nome do Pai, e dentro desses princípios, isto é, que no caso Schreber, ele não tem acesso ao nome do Pai. E Lacan diz que é a ausência do nome do Pai que leva à psicose. Se você tivesse o nome do Pai, então você poderia seguir adiante, isto é, para a neurose. Isto é, eu não pesquisei muito essa questão, então estou tentando me proteger aqui um pouco. Mas me parece que Lacan está tentando restaurar a interpretação de Freud, colocando uma primazia e fazendo com que esse argumento lacaniano sobre a linguagem, para ressuscitar o argumento de que Freud ele falhou, né, na sua interpretação apresentada no artigo sobre paranoia. Bom, com relação, você tem uma teoria da linguagem em Jung. O artigo que eu escrevi em 2001, que na verdade foi a base para o debate que eu tive, né, que eu apresentei com Anthony Stevens em Cambridge, que Denise compartilhou, envolve James Mark Baldwin, psicólogo americano, que, na verdade, entra aqui um novo espaço da psicologia, com outros artigos, outros que eu cito no artigo que Marco se referiu sobre os arquétipos. E nos símbolos da transformação, ele faz essas referências, onde ele fala que a linguagem é uma imagem. Ele não desenvolve isso, mas se nós pegarmos esse ponto bastante limitado, nós começamos a ver uma questão muito interessante, isto é, se Lacan e outros, na verdade, querem excluir a imagem e validar a palavra, ou se Jung, se você for enfatizar o fato de que ele está na polaridade inversa, isto é, começar a falar que a linguagem, se ela começar a falar que a linguagem é uma forma de imagem, no modo como ele pensa a respeito. Muitos dos artigos, né, que eu li, ou que eu escrevi ao longo do tempo, eu retorno de tempos em tempos para esse ponto. Um exemplo é que Jung tem a imagem que
emerge a partir do material com Carolyn Morgan, leaf cutting ant that he talks isto about. é, toda a parte que ele fala, né, sobre que a imagem justamente desse final, isto é, a imagem das formigas que comem as folhas revelam todas as pequenas criaturas. Se você entra dentro da biologia, isso é bastante descrito nesse trabalho. Ele fala, essa é a imagem, isto é, das formigas que comem as folhas, né? É extremamente importante quando a gente fala de uma imagem ou de uma imagem arquetípica, é que nós temos que pensar que nós estamos falando de todo um arranjo contextual. Nós estamos falando de uma gestalt. Não estamos falando de alguns itens que estão ali dentro das prateleiras dos museus como imagens arquetípicas. Não é uma imagem arquetípica. Não é... Tem que ser realmente uma imagem que está inserida num contexto que realmente está funcionando em função dessa imagem. E essa imagem é uma expressão do arquétipo. Então, nós pegamos toda essa gestalt da imagem, então, Marcos, eu estou, de certa forma, levando a sua questão para umas das minhas especulações pessoais sobre isso. Nós começamos a pensar na linguagem não como uma forma discreta, mas como um elemento dentro de uma gestalt muito mais ampla. Aí sim, nós nos movemos para a linguagem como um elemento imagético, ou um elemento da imagem. Eu acho que nós podemos, na verdade, ir além também, dentro dessa questão. Deixa eu pensar, por exemplo, em algumas outras possíveis vias. I think I should probably pause, otherwise I gotta watch myself. Pausar aqui, porque, na verdade, eu não quero ficar indo para planos muito especulativos e altos. Ótimo. Mas, para mim, é muito importante escrever essas coisas, porque, na verdade, quando eu escrevo, eu tenho que sentar e pensar, pausar. É realmente uma questão muito interessante. E essa é a minha primeira resposta para ela, isto é, mencionar que a linguagem também é uma imagem. Pelo menos é assim que parece, né? Mas nós temos que ter muito cuidado. Eu estou trabalhando na tradução em inglês, ainda não voltei para o original em alemão, mas eu posso checar. Algumas vezes Jung usa, por exemplo, algumas ele usa Bild, no alemão, mas às vezes ele usa Gestalt. E ambos foram traduzidos como imagem na tradução em inglês. Quer dizer, eu não sei como está em português ou em outras línguas. Eu posso, né, depois consultar para ver o original em alemão, mas nós podemos descobrir. Isto é, se ele fala que a linguagem é uma Gestalt ou se ele diz que a linguagem é uma Bild. O alemão está lá no meu porão, a obras completas em alemão, então não dá para pegar agora. Obrigado, George. Vamos, novas perguntas, depois a gente volta. Luciana, contigo, por favor. Oi, George, obrigada pela sua inteligente apresentação. Fiquei impressionada. Eu queria voltar para o final da sua apresentação, onde você fala que a imagem arquetípica ela não representa, mas ela apresenta, torna presente o arquétipo na vida do indivíduo. Uhum. E eu fiquei pensando qual seria a aplicação disso na nossa clínica, se existe alguma diferença na nossa prática clínica a partir dessa afirmação. Queria saber a tua opinião. Uhum.
I have a client Bom, who made a very eu interesting. tenho um cliente que fez um comentário muito interessante para mim algumas semanas atrás. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu acho que é bastante representativo do que você está perguntando. Nós estamos trabalhando já há alguns anos um aspecto da relação dele com as pessoas, que tem uma qualidade arquetípica muito distinta em termos do investimento na idealização, no investimento que ele fez numa série de relacionamentos. Ele é um homem mais velho, ao longo dos anos. Isto é, que começou com relações homossexuais, investidas com uma grande quantidade de afeto, que nós podemos chamar de um investimento quase que arquetípico. Depois, como uma pessoa pode esperar, quando você tenta investir em relações concretas com investido de dimensões arquetípicas, eventualmente essas relações falham, e você vai até outra relação que, na verdade, acaba adquirindo a mesma qualidade. Devido a uma variedade de aspectos, parcialmente a idade, ele está ficando mais velho, parcialmente a análise, eu espero que algo tenha sido feito de útil em relação a isso. Durante esse processo serial de investimentos, não está mais acontecendo. E o comentário que ele fez para mim outro dia é que parece que o arquétipo, eu posso sentir que o arquétipo está tentando encontrar alguma coisa. E realmente me impressionou a forma dele falar, isto é, essa forma estrutural que ele estava se referindo ao arquétipo. Como se o arquétipo estivesse buscando um modo de se manifestar. E aí nós vamos agora para essa questão da manifestação. Para se manifestar, né, de novo. Isto é, anos e anos de manifestações dessa forma arquetípica. Ele é um homem muito inteligente, um indivíduo muito inteligente, bastante sofisticado, o modo como ele se coloca. Nós trabalhamos já há bastante tempo juntos. Então, o arquétipo em si, como ele está falando, eu acho que ele, na verdade, está pensando que ele está buscando modos de se manifestar no mundo. Então, se nós voltarmos para Marion, o argumento dos iconoclastas em 774, no Concílio de Nicéia, é que, na verdade, é que o ícone, oposto à ideia do ídolo. Por exemplo, se você vai para o Partenon, na Grécia, você tem a estátua de Atenas, você venera o ídolo. Então, ele está ali, né, naquela estátua. Né? Se você, por exemplo, se você vai para outras partes do mundo grego, ou se você, Atenas estava lá, isto é, no ídolo, pelo menos é o modo como tem sido interpretado. Mas quando nós falamos do ícone no Concílio de Nicéia,
Eles estão falando que se você não venera o ícone, tem essa diferença linguística entre venerar, né? Isto é, o ícone transmite essa veneração para o arquétipo sendo Deus, né, dentro da tradição cristã. Então, em vez de ter o arquétipo em presença no objeto, aqui o ídolo, você, através do ícone, você transmite a veneração para o arquétipo. Isto é a diferença entre venerar e adorar. Então, eu acho que isso é um modo muito interessante em pensar. Por exemplo, no comentário do meu cliente. Ele queria que o arquétipo estivesse presente nas suas relações, e não está presente. Então, é por isso que, eventualmente, falhavam. Eu tenho certeza que todos vocês, especialmente os homens mais jovens, as mulheres mais jovens, que se apaixonaram por mulheres e homens belíssimos, né? Sempre falando, os homens dizendo, será que ela é minha ânima? Para a qual a resposta é não. A ânima é uma figura arquetípica do inconsciente coletivo. Ela é uma mulher maravilhosa, aproveite a sua relação, mas ela não é a sua ânima. Ela pode ser o que a ânima está usando para manifestar, para se manifestar na sua vida, mas ela não é a sua ânima. E essa distinção entre o arquétipo em si e a imagem arquetípica. Então, as pessoas tentam, de certa forma, conectar essas imagens aos arquétipos. Por exemplo, através das relações em série do meu cliente, mas todas essas relações falharam. Eu não sei se isso ajuda a responder a sua pergunta, mas eu acho que nós temos que observar com muito cuidado como que nós nos movemos entre a ideia do arquétipo e a manifestação do arquétipo. Em algumas presenças físicas, algo com o qual a gente possa trabalhar, né? E não se confundir. Pelo menos dentro da minha experiência, tem muitas pessoas que, se eles continuam com a análise junguiana, é porque eles querem aprender sobre a força dos arquétipos e sobre os arquétipos. E isso é um modo que eu acho que pode funcionar clinicamente. Dentro da minha própria prática, isso pode soar, né, baseado em alguns artigos técnicos que eu escrevi. Para mim, a chave da terapia, isto é sentir, né, exatamente ter uma sensação bastante clara de onde nós estamos no processo, né? Um modo muito simples que eu coloco quando estou falando com os alunos aqui é que eu sinto que o cliente ou o paciente, quando ele tem uma reação emocional, e se eu não estiver sentindo, por exemplo, tiver uma sensação, um sentimento muito forte, eu penso sempre ali em termos de complexos que eles estejam ali experienciando. Eu acho que ambos começam a se ver presos em algum tipo de efeito, de sentimento. Então, eu acho que a partir daí nós estamos começando a nos mover para mais próximo do material arquetípico. Em muitas ocasiões, o que eu sinto é que toda a sala, de certa forma, assume uma certa dinâmica. Eu não tenho controle de determinadas coisas, o cliente não tem controle de determinadas coisas. Esquematicamente, então, ali eu começo a pensar
que, de certa forma, o self está presente dentro da organização de todo o processo. De certa forma, se perde a agência do que está acontecendo. É uma coisa bastante poderosa. Dentro da minha experiência, é ali que a gente pode realmente sentir essa força arquetípica. Precisamos tomar muito cuidado quando nós começamos a sentir esse espaço. Aquele dizia que é quando, Jung dizia que é quando você cai no seu próprio processo de transformação. Bom, vou parar por aqui. Ótimo, obrigada. Jorge, queria fazer duas perguntas. Does that help, by the way? Does what I'm saying, I don't know, if you have questions about how I Bom, se formulate. vocês tiverem perguntas sobre o que eu falei, porque eu não sei como eu falo, está ficando claro, por favor, podem fazer. Queria fazer duas perguntas. Uma é continuar no tema do arquétipo e pensar o seguinte: você colocou uma questão de que o Schreber é um caso moderno. Né? É um caso moderno, entretanto, com conteúdos medievais, por assim dizer. Aí a minha pergunta é o conceito de arquétipo que nos permitiria unir o medieval com a modernidade? Quer dizer, é a hipótese teórica do arquétipo que nos permitiria pensar num conteúdo medieval encontrando ressonâncias num sujeito moderno? Se a Denise quiser participar também dessa pergunta, Denise, fica à vontade. Você acha que poderia funcionar desse jeito? Now I follow a little better. Não, eu segui a pergunta. Okay. Yes, I think that this, Sim, I have to emphasize. eu tenho aqui que enfatizar que eu estou trabalhando ainda nessas questões, um trabalho em progresso ainda. Em primeiro lugar, todas essas pessoas que eu citei no artigo, que estão trabalhando com o modelo lacaniano, estão basicamente dizendo que tem uma importância muito grande no papel do caso Schreber. Isto é, tentando, com muito esforço, tornar moderno, isto é, Flexi, que era o psiquiatra que dirigia o hospital onde Schreber estava internado, a maioria das vezes em que ele ficou internado, quando ele teve, Flexi, ele era um neurologista bastante animado. E eu falo no meu artigo, isto é, quando ele, de certa forma, quando ele, na verdade, ele acabou sendo substituído por uma geração mais nova. Então, na verdade, ele sai exatamente desse contexto, isto é, né, do contexto das idades médias. É um ponto bastante curioso da interpretação, porque o caso Schreber é focado na questão dos nervos, é a forma como ele tentou comunicar dentro da sua obra. Eu, na verdade, não quero que Freud esteja completamente equivocado sobre a maneira como ele pensava. Freud, de certa forma, buscava essas qualidades divinas dentro dos devaneios de Schreber. Isto é, na verdade, dentro dos nervos, problemas nervosos de Schreber, que Schreber estava tentando
cortar a sua psicose dentro de um modelo mais moderno, e que isso era mais difícil para ele. Não deve ser, não pode ser, pode não ser apropriado se desviar para isso agora. No entanto, eu acho que essa questão eu acho que essa ideia do papel da imagem é mais importante aqui. Essas duas pessoas que eu citei, seguindo Lacan, pega toda essa parte mais imagética dos delírios de Schreber, isto é, uma imagem porque eu quero apresentar a imagem. Eu quero que Deus tenha algo para ver, assim como Deus me dá coisas para ver, me oferece coisas para ver nos meus sonhos. Isso é uma das coisas que Schreber diz. Tem que ver exatamente como a partir do texto, mas é mais ou menos isso. Então, na verdade, a partir das interpretações de Lacan e de Freud, eles dizem que isso é um mecanismo de defesa, isto é, ocupando a sua mente de modo equipando a sua mente, isto é, para que ele não precise prestar atenção na sua questão da paranoia. Essa seria uma das interpretações do que ele diz que seria imaginar. Então, eu acho que isso, sem sombra de dúvida, eu sugeri, né, que é um caminho, né, que nos leva a Jung, porque para Jung, imaginar não seria um mecanismo de defesa, seria, na verdade, um mecanismo de abertura. Isto é, temos que manter em mente ele, nos seminários de 1925, e depois reaparece em Memorações e Reflexões, ele diz, ele fala, né, sobre o encontro com o inconsciente, isto é, que ele sente que ele é tomado pelo afeto, tomado pela emoção, pelo estado emocional. E ele diz, quando eu encontrava a imagem no afeto, isso me acalmava. Isso é algo que eu uso clinicamente. Isto é, uma pessoa está num estado emocional muito perturbador, eles não conseguem se acalmar, eu os encorajo a desenhar, a fazer outras formas de expressão para tentar construir uma imagem, seja no papel. Quer dizer, eu tenho realmente uma coleção de trabalhos dessas pessoas que elas fizeram ao longo dos anos. Posso falar de um desses afetos, que é próximo, né, de um estado psicótico. Isto é, que a imagem, criar a imagem, imaginar, seria, na verdade, uma contenção para os delírios de Schreber, da mesma forma que para Jung era uma contenção dos seus estados emocionais encontrar a imagem relacionada ao afeto. Como ele relata no livro Vermelho, se a gente voltar para o Marion e toda a discussão que ele faz, eu tenho aqui algumas anotações, né? Se vocês observarem, essa é parte da problemática, né, que os iconoclastas estavam colocando, o papel extraordinariamente importante que a imagem tinha na Idade Média, e não apenas importância educacional, né, pedagógica, mas também, né, dentro dessa ideia da manifestação. Isto é, o sagrado sendo realmente revelado através da manifestação e através das imagens. É um pouco mais complicado do que isso, mas eu suspeito que se vocês pegarem todas as imagens de Schreber, isto é,
apesar dessa ênfase de Lacan e Freud à palavra, vocês podem ver o lado medieval, digamos assim, desse caso de Schreber, através da sua produção imagética. Não sei se, Marcos, eu respondi a sua pergunta. Ok, está ótimo. Vamos lá. Letícia, por favor. Oi, pronto. Então, eu pensei em perguntar aqui, só voltando em algumas questões, a Lu falou um pouco, você comentou um pouco sobre já, mas eu queria só aprofundar numa questão. Quando você fala sobre que o arquétipo apresenta, né? Você fala da diferença também entre arquétipo e a imagem arquetípica, né? Você falou de ânima também. E eu lembro em Arquétipos e Inconsciente Coletivo do Jung, ele diz ânima ser um conceito experimental e não uma teoria. Ele compara com o conceito de artrópodes, né, de nomear um grupo de fenômenos análogos e afins. Talvez você poderia falar um pouco sobre esse certo nominalismo do Jung e talvez também, se tiver relação com essa pergunta, falar sobre essa relação de Jung com Kant. Jung and Kant. Okay, well, that's an interesting list of things. That's very interesting. Não, isso é muito interessante. Por onde que eu começo? Let's start with Jung and Kant. Bom, vamos começar com Jung e Kant. We've got Jung and Kant. We've got Jung and Schopenhauer. We've got Nós temos Jung e Kant, Jung e Schopenhauer, Jung e Nietzsche, Plato. We have Jung e Platão, Jung. Jung e Augustine. I don't recall him talking about Descartes. We have Jung and Leibniz. Very important relationship. Jung e o iluminismo, uma relação muito próxima, né? O problema, Jung, ele, um pouco da relação dele com todos esses pensadores era um pouco tênue em alguns momentos, em como ele os compreendia. O fato de que ele via em todos eles, né, algum tipo de inspiração, de base para o seu trabalho, né? Essa relação não era, de certa forma, inconsequente. Mais recentemente, nos últimos 5 ou 6 anos, e isso nos leva de volta para uma conferência que foi organizada na Universidade de Essex. Eu fiquei muito interessada na relação no papel que Bergson teve nos desenvolvimentos teóricos de Jung, não explicitamente como Kant, mas há uma rede de relações muito complicadas, onde Bergson estava muito no centro disso. Eu falo sobre isso no artigo sobre os arquétipos, que Marcos se referiu no início. A influência de Bergson foi muito mais importante do que a gente pode perceber. Tem um número de artigos muito importantes, por exemplo, sobre sonambulismo e alguns outros. Mas eu realmente comecei a pensar que, particularmente por conta de um livro que eu encontrei alguns anos atrás de um filósofo britânico, Christian Kirsten, o título do livro é Deleuze e o Inconsciente. E tem muito de Jung. Então, não é Bergson, é Deleuze que ele está falando. É uma influência muito grande. E mais recentemente pensando, Deleuze e o Inconsciente. É um pouco difícil de encontrar esse livro. Por exemplo, nós estávamos falando da apresentação de Kevin Liu, que ele fez, né, sobre uma das...
Did you mention Kevin Liu? Okay, well then I misheard because I was going to Ah, say. sim, eu estava pensando que você tinha mencionado Kevin Liu. I know he made a presentation to you. É que eu sei que ele fez uma apresentação para vocês aqui. I think what I would say, Bom, o que eu poderia falar? Que eu tenho trabalhado com essa questão dos arquétipos já há bastante tempo. Denise sabe perfeitamente quanto tempo. when I step back from trying to use it as Quando something that informs my clinical practice. I really quando eu think comecei that realmente a pensar em trabalhar com os arquétipos como algo que informa a minha a prática clínica. Mas ele estava, na verdade, dizendo, Jung estava, na verdade, dizendo, quando ele falava não leve muito a sério, né? E é que ele não estava tentando apresentar um trabalho, né, completamente teórico, completo teórico. Ele está bastante consciente disso. And I think that when we're thinking, and this is pretty clear. E eu acho que isso deixa bastante claro de como que está acontecendo, né, hoje em dia, isto é, a partir dessa teorização sobre os arquétipos, uma variedade de formulações que foram produzidas a partir disso, todos esses desenvolvimentos teóricos, John Cambry fala sobre essas emergências, The physicist Harold Altman-Sparker Sparker, ele fala sobre essas outras maneiras dualísticas, também é outra forma de se teorizar a partir do conceito de arquétipo e todo o seu modelo de Anthony Stevens, e também tem um modelo que está com uma abordagem biológica, né, a partir dos arquétipos. Então, de alguma medida, eu também me incluo e tento, de certa forma, colocar um modo um pouco mais estável de falar sobre os arquétipos. É muito mais estável do que o modo como Jung, de certa forma, mencionada. Jim Hawkes, alguns anos atrás, no livro dela sobre o arquétipo e o apego, aponta que tem pelo menos 4 diferentes formas que Jung fala sobre os arquétipos. E isso, de certa forma, já demonstra, é demonstrado a partir de toda a história da psicologia analítica. Então, uma pessoa pode perguntar, nós temos algum fundamento sólido para falar sobre os arquétipos, em primeiro lugar? Sim, podemos dizer que sim, nós temos, por uma variedade de razões. Os freudianos, frequentemente, são críticos a essa ideia dos arquétipos dos jungianos. Então, numa das últimas entrevistas que Jung deu, por exemplo, ele disse que o problema de Freud é que ele realmente não conseguiu compreender os arquétipos. Isto é, e ele não conseguia entender. Isso é uma característica, na verdade, do arquétipo, isso é que eu estou falando do meu cliente, das aplicações clínicas, isto é, essa ideia de que o arquétipo começa a ser sentido na sala, e você realmente não tem um controle completo sobre ele. Então, será que nós devemos colocar nomes, nomear os arquétipos? Ou essas imagens, por exemplo, quando envolve a sua pergunta sobre a ânima. Isso é realmente uma questão para mim. Por exemplo, Jung, vamos pegar o caso Schreber por um momento, e também o do livro vermelho. Eu acho que um argumento que pode ser usado sobre o caso de Schreber é que, a partir do momento em que ele começa a se mover em direção ao seu sistema
né, delirante, psicótico, a primeira coisa que acontece com ele é a destruição do mundo. Então, resulta que o trabalho de Jung sobre os pacientes psicóticos, eles identificaram, isto é, esse sentimento de perder o mundo como um fenômeno associado com o movimento em direção ao estado esquizofrênico ou estado psicótico. Então, como se diz, né, a razão pela qual Jung estava tão preocupado com as suas visões sobre a destruição da Europa, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, é que ele associou essa destruição do mundo e as suas imagens com esse risco em entrar num surto psicótico, em uma psicose. E Jung se preocupa com isso, ele fala nas Memórias, Ações e Reflexões, isto é, então, quando a guerra, né, irrompe, ele se sente aliviado. Na verdade, isso também acontece com Mircea Eliade. Ele se sente muito aliviado que quando a guerra começou, ele percebeu que ele não estava, na verdade, entrando num estado psicótico, numa psicose, ou tendo algum tipo de imagem, ou, isto é, na verdade, podia estar tendo algumas imagens premonitórias sobre aquilo que aconteceria naquela época, isto é, algumas pessoas estavam esperando que a guerra irrompesse. Então, ele ficou aliviado, porque não estava entrando movendo para uma psicose. E passo número 2. Schreber começa a se experimentar como um homem em transformação, se transformando em uma mulher. Isso é a primeira coisa que Jung, na verdade, enfrenta no Livro Vermelho, que ele encontra Salomé e Legend. A partir daí, eu posso imaginar que ele começa a pensar que quando esse, na verdade, é o meu argumento, esse é o papel do caso Schreber e todas as reflexões sobre o Livro Vermelho, é que o que Jung está dizendo basicamente é, se nós voltarmos ali para Freud, é que essas qualidades particulares do argumento que ele tem, com a briga que ele tem com Freud na troca de cartas sobre o artigo sobre a paranoia, é que você pode fazer um relato daquilo que está acontecendo sobre o objeto de Ana, que leva para você leva você ao resultado da neurose, mas você concorda que a psicose estaria a partir de outros objetos, isto é, a destruição do mundo, o mundo perder todo o seu investimento do sujeito. Você pode falar da neurose como sendo, na verdade, tirar a energia de um objeto e entrar e aplicar essa energia no inconsciente. Você pode, mas você não pode tirar da libido de todos os objetos e colocar toda no inconsciente. Não posso falar mais sobre isso. Mas o meu pensamento aqui é que, apesar dele estar pensando que a ideia do inconsciente coletivo já estava presente, é que Jung começou a perceber que ele estava construindo algumas novas dimensões para o inconsciente que pudesse absorver toda essa retirada da libido. Então, Freud diz que o projeto do paciente psicótico que é tentar reconstruir o mundo, Jung vai dizer, sim, ele está tentando reconstruir o mundo através dos recursos que estão disponíveis e as estruturas que estão disponíveis no inconsciente coletivo, dentro da dimensão arquetípica. Isto é, tentar utilizar os materiais que estão disponíveis, né? Tanto no caso de Schreber, ou então dentro do ponto de vista de Samdasani, que é todo esse no Livro Vermelho, mas a modelagem disso tudo aconteceria a partir dessas estruturas arquetípicas e suas instâncias. Então, primeiro nós temos essas estruturas que para o homem é justamente essa mudança, esse movimento para o feminino. E como que você pode chamar isso? Você pode chamar isso de ânima,
Você pode chamar um movimento para o feminino, você pode chamar do que você quiser. Jung continua a usar os seus termos latinos para definir uma grande quantidade desses conceitos. Mas o modo de observar isso é que existe esse movimento, isto é, esse processo de ir cada vez mais profundamente no inconsciente coletivo. Isto é, quando você está, de certa forma, experienciando um estado psicótico. Então, isso parece que isso é um fenômeno bastante regular. Isto é um dos estágios, né? Quando se move para essa outra instância. Joe Cambry toca, né, nisso, num dos problemas particulares, né, isto é, dentro da psicologia dos arquétipos, é realmente a caracterização, a presença deles. Eu não sei como é nos Estados Unidos, no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, toda vez que alguém quer chamar algo de arquétipo, eles chamam de arquétipo, e eles não têm, na verdade, nenhuma base de por que eles estão chamando de arquétipo. Isso é, na verdade, eu sendo crítico, na minha opinião, discordante. Eu não sei se isso, de certa forma, se adequa à sua questão, mas o ponto é que uma das coisas mais importantes, eu acho, é que Jung realmente se refere a muitas dessas hipóteses, isto é, hipóteses que quando nós temos que observar as coisas que estão sendo elaboradas e testadas. Tem muitos outros filósofos também que influenciaram Jung, né? Kant, certamente. Ele é uma das mais importantes figuras da filosofia moderna, na minha opinião. É realmente impossível dizer alguma coisa sem, de certa forma, abordar ou citar Kant. Eu acho que ele tem esse modo, né, de falar sobre a estrutura cognitiva, as categorias de compreensão, as modalidades e os sistemas da modernidade. Eu acho que realmente é algo que influenciou Jung, sem dúvida. Então, também, um lado de Kant que é negligenciado em alguns dos trabalhos históricos ou biográficos sobre ele, tem a ver com provavelmente um modo como Jung, na verdade, em biologia, os teóricos evolucionários alemães tinha uma figura bastante dominante chamada Baer, que era muito kantiano. Ele realmente tinha um modo diferente de pensar sobre a evolução, mesmo dentro desse contexto, né, um pouco darwiniano da Alemanha. Ele não era completamente anti-darwiniano, mas realmente tinha uma outra abordagem sobre a teoria evolucionista e, de certa forma, teve muita influência dentro do treinamento biológico de Jung. Então, eu acho que essa é uma das coisas que provavelmente influenciaram, mas ainda não me aprofundei muito no assunto. Obrigado, Letícia. Martinha, contigo, Martinha. Oi. Primeiro, obrigada aí pela palestra, achei muito interessante, né, tudo que você trouxe. E eu estava pensando aqui na questão, né, que você estava falando do arquétipo, né, e assim, qual é o uso, muitas vezes, que é feito. What would be the use? É como se as pessoas quisessem, né, nomear tantos os arquétipos. Eu fiquei sabendo aqui no Brasil, né, de um curso que foi dado, que é sobre a anciã, arquétipo da anciã, e aí fazendo os estágios, né,
a infância, né? A criança, a donzela, a mãe e a anciã. Só que quando chega na anciã, aí começa de novo uma coisa, é anciã, menina, Yes. anciã, donzela, anciã. Então, isso daí acaba ficando, de uma certa maneira, reduzindo, né? Eu acho que amarrando, em vez de ser um estímulo, né? da yes. imagem, né? Para além, né? Quer dizer, usar essa coisa junguiana até para restringir, reduzir, né? Reduzir. Então, como é que é o uso, né? Entre a palavra e a imagem? O que é importante é que ela leve para além, né? Não que ela reduza já no significado já pré-acionado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Well, that's exactly. Isso é exatamente o que eu diria, né? Realmente, eu fico muito entediado algumas vezes. Eu não sei se vocês têm isso tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos está se tornando uma grande parte do mundo dos negócios falar sobre os arquétipos. Isto é relacionado aos produtos. Nós temos muitos livros que falam sobre isso. Os alunos, né, algumas vezes falam sobre isso, mas eu acho que mudou bastante recentemente. Teve um período de tempo nos programas de treinamento americanos, onde, na verdade, isso estava caracterizado. Isso é, quando você começar a escrever a sua monografia para se tornar um analista, você precisa encontrar novos arquétipos para falar a respeito. E isso aconteceu durante vários anos. Isso é algo ridículo. Então, eu fiz a pergunta. Então, se você pensa que é um arquétipo, por que você acha que ele é um arquétipo? O que faz com que isso seja um arquétipo? E, normalmente, eu não recebi uma boa resposta. Então, o meu comentário é dizer, sim, Marta, eu acho que o seu ponto que você levantou está corretíssimo, é muito frustrante. Eu cheguei ao ponto agora em que eu falo para os meus alunos, não vamos colocar nomes nos seus complexos, vamos definitivamente não colocar nomes nos arquétipos. Simplesmente desacelerem. Falando clinicamente, o afeto é o elemento mais importante da discussão clínica. Qual é o tom do sentimento? E quais são as dimensões desse tom do sentimento? Eu não vou me preocupar muito se é mãe, pai, ânima, ou seja lá o que for. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu ia falar um pouco mais, mas eu posso falar com alguma coisa que Jung pode falar sobre os complexos, como interagem, como tudo. Mas vamos. Eu concordo com você completamente. Eu não sei como é essa expressão em português, mas eu acho que é completamente ridículo. Obrigada. Obrigado, Martinha. Jorge, queria fazer a última pergunta para você. Queria voltar um pouquinho no Schreber. Okay. Foi Jung quem apresentou Schreber a Freud, né? Schreber, por assim dizer, seria o mais junguiano dos casos de paranoia da literatura. E por que há tão pouca escrita junguiana sobre o caso Schreber?
Por que os junguianos escrevem tão pouco sobre Schreber? Você tem alguma Let me hipótese? get a piece of paper here. Vou pegar aqui eu acho que foi pegar um artigo, um pedaço de papel, ou algo. Vamos ver. That is a good question. Essa é uma boa pergunta. I had written another Eu paper before I wrote escrevi um outro artigo antes, ou depois daquele pequeno artigo que eu mandei para vocês, mas especificamente levanta essa questão. Michael Van Noy Adams Michael Van Noy Adams has a fairly extended tem um artigo bastante grande sobre o caso Schreber, onde ele fala basicamente a mesma coisa que você disse, Marcos. É, obviamente, o caso mais junguiano. E não tem muita coisa a respeito entre os junguianos. Talvez você esteja familiarizado com a biblioteca eletrônica psicanalítica, onde nós podemos acessar todas as revistas, publicações nesse serviço online. E é possível fazer pesquisas bastante sofisticadas. Eu entrei dentro dessa revista, publicação de psicologia analítica, e busquei referências a Schreber, qualquer referência, em primeiras instâncias, dentro de todas essas publicações, menções a Schreber não foram encontradas. A Revista Internacional de Psicanálise, nós temos 269 referências ao caso Schreber. Dentro do Quarterly Psychoanalytic, 103 referências. E na revista de Psicologia Analítica, apenas 21. Então, eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que é uma questão bastante importante, Marcos. A questão, isto é, um problema é que essa questão apresenta um problema mais abrangente. A literatura psicanalítica, com algumas exceções, onde nós podemos ver muito trabalho, uma grande quantidade de trabalho, né? E ele escreveu, não peguei o nome do autor, mas ele escreveu vários artigos sobre esse debate de Jung e Freud. Tem realmente uma produção bastante regular sobre essa questão. Eu realmente admiro bastante o trabalho dele. Mas, a partir disso, toda a literatura psicanalítica considera o artigo sobre a paranoia de Freud como o último trabalho sobre o caso Schreber. E que eles, na verdade, nunca tocaram na questão do debate entre Jung e Freud sobre o caso Schreber. Então, nós temos Peng Shan, na China, que escreveu. Eu fui na China, né, fazer uma palestra alguns anos atrás. Eu não sei como que isso foi organizado, mas foi ao mesmo tempo em que nós tivemos a conferência da Associação Psicanalítica Chinesa. E eles estavam programando 5 apresentações principais no início desse encontro e me convidaram para ser um dos palestrantes principais, né? E 4 outros psicanalistas, incluindo o vice-presidente da Associação Internacional de Psicanálise. E eu estava lá representando a Associação Junguiana. E eu
apresentei uma versão mais curta do meu artigo sobre Schreber nessa apresentação. Então, um grande número de psicanalistas vieram depois e me agradeceram porque eles falaram que eles não tinham ideia que aquilo tinha acontecido, que eles nunca tinham ouvido falar sobre a resposta de Jung relativa ao artigo de Freud sobre paranoia. Nem sequer sabiam que Jung tinha, na verdade, apresentado o caso Schreber para Freud. Quer dizer, que essa interpretação de Freud simplesmente surgiu, ele produziu esse artigo que, na verdade, eles nunca questionaram. Então, na verdade, ficaram surpresos, tiveram uma certa discussão bastante importante ali sobre isso. Então, nós podemos ver por que os junguianos não dão muita atenção a esse caso. Eu, na verdade, não sei. Tem já bastante tempo que eu me pergunto isso. Michael Van Noy Adams fez a mesma pergunta. E, na verdade, faz sentido perguntar isso. Se você quiser, por exemplo, ver uma fundação singular para o debate entre a psicologia analítica e a psicanálise sobre a neurose, sobre a psicose, está no caso Schreber. Né? Começa lá no início, talvez nunca seja resolvido, nunca é resolvida, mas, na verdade, é o modo como você pode entender Jung, o seu trabalho inicial sobre o estado psicótico, o estado da psicose, e toda a sua orientação para a psique. Então, por que nós não estamos prestando atenção a esse caso, em particular, daquele período? Não sei, não tenho uma resposta para isso, mas certamente é um problema para mim. E eu, pessoalmente, eu fico para cima e para baixo, né? Estou colocando muita energia no caso Schreber e também trabalhando em algumas outras coisas que a gente tem falado, e depois eu coloco um pouco de energia nesses primeiros trabalhos que eu tenho feito sobre os arquétipos, incluindo toda a coleção, né? Então, na verdade, esse é o meu problema, né? Tem muita coisa a ser feita, sempre tem muita coisa a ser feita. Essa é parte esses seminários de 2 anos que você mencionou, Marcos, sobre o caso Schreber. Então, eu realmente agradeço que alguém esteja prestando atenção nisso, né? Eu, na verdade, não tenho muito tempo, né, para fazer isso. Bom, é uma boa pergunta, não sei se eu tive uma resposta para ela. Claro, claro. No nosso seminário sobre paranoia, aqui, nós estudamos o texto do Michael Van Noy Adams durante 1 ano e meio. E é um texto que eu acho fundamental para entender esse caso, né? Principalmente a questão da libido, né? Da diferença da libido na psicanálise e na psicologia analítica. Jorge, obrigado pela tua presença. Queria te agradecer. Well, yes. Cada tema desse que você trouxe, caso Schreber, teoria dos arquétipos e Red Book, é um universo, né? Então, são muitas coisas, são muitos temas. Queria agradecer a tua gentileza em estar conosco, em dividir teus pensamentos. Para nós, uma alegria e uma honra muito grande poder te ouvir. Obrigado pela tua presença. Thank you. Espero que a gente Well, I possa... appreciate the invitation. I hope we'll have another opportunity. Eu realmente adorei o convite. Eu espero ter outra oportunidade de passar aqui um tempo com vocês. Bye-bye. Um abraço. Até lá. Muito obrigado. I'm going to leave now. Bye-bye. Pessoal, obrigado Tchau, pessoal. presença. Mais um Tiaços. A gente volta agora no dia 5, né, Lu? Dia 5 de novembro, com Michael Van, que vai apresentar o livro do Wolfgang Gigris, Trabalhando com os Sonhos. Tá bom? Fica o convite já para vocês. Bom final de semana. Isa, obrigado. Lu, beijo grande. Até a próxima, pessoal.